Olá, está começando o Café Filosófico. Hoje eu converso com Eduardo Pedicero, professor do Departamento de Filosofia, professor de Estética. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Oscar. Obrigado pela visita. Eduardo, eu queria conversar com você sobre alguns temas relacionados à arte em geral e, sobretudo, tendo em mente esse episódio que algumas semanas atrás aconteceu em Porto Alegre, com a censura em torno de uma exposição temática do queer. Como é que você vê isso? Houve uma censura, do meu ponto de vista moral, havia homens adultos, nus, e que de algum modo uma criança entrou e interagiu com esse artista. Isso gerou um movimento reacionário contra aquele tipo de exposição. Acabaram cancelando a exposição e tudo mais. Isso faz a gente pensar um pouco sobre a arte. Não sei se você está lembrando um pouco da exposição. Sim, sim. Como é que você pensa essas coisas? Bom, em princípio, evidentemente, sou contra a censura. Isto é, eu acho que a questão não é censurar uma prática artística ou outra por nenhum tipo de critério, mas a alternativa seria oferecer uma pluralidade de manifestações artísticas e que as pessoas pudessem escolher, não é? Isso do ponto de vista da opinião, não é? Eu como pessoa, não é? Alguém que gosta da arte. E como professor de estética, eu penso que o que eu posso fazer numa situação como esta é um pouco o que faria qualquer filósofo, não é? Colocar o problema, colocar em questão os conceitos que estão em jogo, tentar refinar os conceitos, não é? Que o debate se dê, mas pelo menos de uma forma um pouco mais inteligente. Um pouquinho mais inteligente. Não sobre esta forma da confrontação de a favor ou em contra. Por exemplo, abrir um espaço para que as pessoas possam exercer, de fato, a sua percepção, olhar para estas manifestações artísticas e refletir sobre isso. E depois, claro, podem gostar ou não, estar a favor ou em contra, mas argumentar a partir do que vem, e não a partir de uma ideia prévia que já tem e que depois se aplica sem realmente considerar o caso, e o que está em jogo nesse caso. Eu não teria problema em discutir com qualquer pessoa, mesmo que esteja fortemente contra uma manifestação artística, se falássemos da mesma coisa, isto é, do que vemos, e não daquilo que não vemos. Por exemplo, das ideias que trazem de uma tradição particular, seja política ou religiosa ou moral. O que vemos, isso temos em comum, e aí podemos conversar. Tem uma coisa também que as pessoas que podem criticar, todo mundo pode entrar numa exposição, no museu, mas, de certo modo, a gente carrega uma pré-compreensão do que entende, né? Do mundo, e inserido aí a arte, né? Então, às vezes eu fico pensando se aquela crítica de Platão aos artistas, como se estivessem burlando a realidade, não é isso que a gente vive até hoje, de certa forma, numa compreensão mais mediana do que seria a arte, né? Sim, e de uma forma ainda mais radical, surgem os argumentos platônicos. Existe, me parece, uma espécie de temor perante a democracia radical que se manifesta no espaço estético. Isto é, as obras de arte se oferecem para todos e não importa quem. Não é necessário ter uma formação prévia, não é necessário pertencer a esta ou aquela tradição. Isto é, nos coloca num espaço imanente, donde do que se trata é de relacionarnos com o que vemos, ou com o que lemos, ou com aquilo que assistimos, e refletir a partir disso, colocando em suspenso por um momento essa precompreensão que temos, não é? Um pouco como o exemplo da estética mais clássico é deitar-nos na areia, não é? A ver as nuvens, não é? E vemos coisas, todos vemos coisas quando olhamos para as nuvens. Mas evidentemente que nós não temos uma precompreensão do que as nuvens manifestam. É um acaso que vejamos isto ou aquilo. E certamente por vezes vemos coisas diferentes, mas é possível falar disso, não é? E então, por exemplo, eu vejo um cachorro e tu vês um dragão. Mas se eu converso e sinalo coisas, tu ver, né? Pode começar a ver. Exato. Então, me parece que a arte estabelece este espaço de democracia radical, não é? E evidentemente que isso projeta uma sombra crítica sobre as instituições democráticas que temos, por exemplo, ou sobre o mercado de consumo. Por isso que eu ia te falar, essa coisa da democracia radical seria o exercício pleno da liberdade, mas a gente talvez não saiba, ou não esteja tão claro, né? Somos livres para quê, né? Quais possibilidades se nos abrem? Isso, eu diria, democracia radical, em princípio, por uma afirmação da igualdade.
Isto é, perante algo que não traz um conceito a priori, mas que se proyecta como tendo una intencionalidad más difusa, ¿no es? Sin un fin realmente ya decidido, como son las obras de arte, ¿no es? Y dirigiéndose no importa a quién, ¿no? A un público específico, mismo que eso pueda acontecer. Entonces ahí se establece una igualdad que es difícil de ver en otro dominio de la realidad. Y la libertad que se ejerce ahí es una libertad sin determinación, esto es, para além de cualquier horizonte pragmático, ¿no es? Ya que tú ves un poco de Heidegger, ¿no? Y de esta ontología tan especial da finitude, yo diría que perante a obra de arte se produce una experiencia análoga a experiencia que nós temos perante a propia morte. ¿Sí? Una especie de retraída dos projetos que organizam a nossa vida. Um suspenso. Uma suspensão. Uma suspensão, isso aí. A gente percebe isso. E talvez isso seja bem claro no caso da arte contemporânea, né? Porque se a gente fala em Platão, essa coisa de a arte pode nos enganar, mas claro, no século XX a gente vê transformações radicais no próprio campo da arte, do que a gente entende por arte, né? Então, isso é uma das coisas mais difíceis de encarar, me parece. Inclusive porque quando falamos de arte contemporânea significa da arte que está acontecendo enquanto que nós falamos, não é? Isto é uma arte que está em devir, está em um processo de devir constante. Então é difícil pensar o que é isso, não é? Ainda está manifestando-se continuamente, venham ser. Mas me parece que o choque, não é? A estranheza que nos produz esta arte já vem da arte moderna. Isto na medida em que a arte moderna parece não pressupor nada em comum. Isto é uma ideia que tinha Merleau-Ponty, não é? Ele dizia, a arte moderna não pressupõe nada em comum, nem entre o artista e o seu público. Nem uma linguagem comum, nem uma tradição comum, nem conceitos em comum. Não pressupõe nada em comum. Agora, sem pressupor nada em comum, ainda se dirige aos outros. E o mais estranho, e isto é uma espécie de milagre cotidiano, não é? É que por vezes os encontra aos outros. E uma obra que vinha de um lugar praticamente vazio, por exemplo, de Van Gogh, de repente se torna quase universal. Não é? Algo sem o qual nos custa pensarnos, por exemplo. Isto é muito interessante, este é um fenômeno da nossa época. Mas o que primeiro provoca uma arte que não pressupõe nada em comum é uma estranheza. Sí, e esta estranheza é difícil de manejar, sobretudo nesta época, ¿no? En que parece que só falamos en lugares comuns. Esto se vio no Brasil, ¿no? Con esta división o ese acirrar das divisões, ¿no? Políticas que teve lugar nos últimos años, mas se dan en otros ámbitos, porque prácticamente só partilhamos, por ejemplo, o humor o modo de ver a vida a partir de como recortes, ¿no? Então, a gente que vê tal seriado ou as pessoas que partilham certa perspectiva política. Então aí há uma série de referências em comum, aí conversamos. Você falou em arte moderna como já uma virada, talvez, aí, né, do que a gente vive hoje, entende por arte. Porque já há um deslocamento da realidade, né? Já não é mais a realidade copiada e levada a uma tela ou o que fosse, né? Digamos que é uma leitura, uma interpretação, acho que essa promoção de um sentido, assim, em todas as vanguardas, as escolas que aconteceram no modernismo, né? Acho que aí se dá essa abertura para entender que a arte não tem um compromisso, de fato, com a realidade ou com a natureza, mas talvez com esse exercício de liberdade, de fomentação de interpretações. Né? Não, de fato, essa é uma questão que me chama muito a atenção, não é? Giacometti, não é? Dizia que ele tinha um compromisso, mas não um compromisso com as ideias, um compromisso com o real. Que é isso, um compromisso com o real? Bom, em geral nós tendemos a pensar o real a partir já de um horizonte ideético, não é? Essa é uma pré-compreensão, por exemplo. E em geral costumamos engajar-nos ou comprometer-nos com algum tipo de forma de representação dessa realidade, com o programa de um partido, ou com uma certa ideologia, ou com uma forma de fazer filosofia. Agora, um compromisso com o real significa que, por exemplo, um artista se compromete com aquilo que ainda não encontrou representação. Não é? Por exemplo, Lacan definia o real como aquilo que se resiste ao simbólico, não é? Aquilo que fuge, digamos, dos quadros de representação que já dispomos. O artista sempre parece estar comprometido com isso, com aquilo que fuge à representação. O seu trabalho não pode estar comprometido com a representação porque se trata de forjar novas formas de representação. E isto, evidentemente, surge
ou melhor, se manifesta de uma forma radical na modernidade. Nisto que é difícil de situar, não é? Porque de onde é que começa? No século XIX, con la pintura, por ejemplo, o con la literatura francesa, o antes, por ejemplo, con el Quijote. Depende de la tradición, ¿no es? Un poco como distinguir dónde comienza la modernidad filosófica, ¿no es? Mas la verdad es que hay un lugar donde parece que los artistas parecen apostar por la ruina del sistema de representación, tal como hasta ese momento estaba constituido. Y después una especie de aceleración, ¿no es? Parece que a arte tiene este poder de destruir el modo en que se representa la realidad habitualmente en una sociedad dada. Eso parece ser reapropiado por el sistema. Ahí los artistas entran de nuevo a quebrar ese sistema. Y parece que, por lo menos no final del século XIX y hasta nos, hay una especie de aceleración de eso, ¿no? Cada vez más. Es difícil estar hoy día. Por ejemplo, para nos que nos dedicamos a pensar en estas cosas. Imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Para personas que no frecuentan los museos o que no están hoy día con lo que acontece en el mundo de arte contemporáneo. É apenas uma questão de tempo e de atenção. É só isso. Eu não acho que seja incompreensível. Por exemplo, este é o exemplo que sempre dou. Meu sogro dedica para pensar o futebol 2, 4 horas por dia. Ele vê os jogos, lê os jornais do futebol, vê os programas, não é, com os tertulianos aí falando sobre a jornada do futebol. E ele tem a competência para dirigir a seleção de Portugal. Ele é português, não é? Y entonces, si él le dedicase esas 4 horas diarias a arte contemporánea, no demoraría mucho en comprender cómo funciona, cuáles son esos antecedentes históricos. Inclusive sería capaz de ejercer la crítica con una cierta riqueza. Esto me parece una cosa interesante. Nos pensamos que hay ámbitos de la realidad que parecen só estar disponíveis para certas elites. Em realidade, é para aqueles que dedicam o tempo. Mas olha, eu não conheço teu sogro, mas conhecendo o futebol de Portugal, acho que é difícil também associar isso à arte. Mas, Eduardo, tem uma coisa que você colocou agora, que é essa ideia de pensar que a arte tem que se enfrentar a uma realidade que é dar, vamos dizer assim, representação a algo que não é da ordem do representável, ou encontrar novas formas de falar da realidade. Sim. Aí eu me deparo com uma certa ideia, acho que foi o Amador Vega que fala numa estética apofática, numa ideia de tentar mostrar algo que não é da ordem do discurso, né, o apofático, do silêncio, da negatividade talvez. Como é que você, por exemplo, penso aqui nos quadros de Rothko, que a gente comentou outro dia, essa pintura, esse expressionismo abstrato, vamos dizer assim, né? O que está sendo colocado ali? Você falou na questão da finitude também, no Rothko é um homem que acabou sucumbindo, né, à sua existência, e as suas últimas telas são tremendas, né? Elas vão ficando cada vez mais escuras. Não dá a impressão que esse tipo de arte, por exemplo, nos mostra algo que não é realmente da ordem do visível? Certamente tentam apresentar algo que escapa à ordem da representação. Isto é algo que é impossível de representar. Mas qualquer cosa imposible de representar es imposible de representar en un cierto sistema de representación. Ahora, muchos de estos artistas, por ejemplo Rothko y grandes expresionistas abstractos, parecen siempre tener una especie de diálogo con el silencio, ¿no es? Me parece que el silencio, esto puede pensarse, y muchas veces he pensado de esa forma, alguna vez yo pensé de esta forma, el silencio en llave mística, ¿no es? Aquí lo que fuge por completo, ¿no? Algo que da orden de absoluto. Mas la verdad es que ese silencio que procura presentarse puede ser interpretado de otras formas. Por ejemplo, aquello que ainda no fue representado. Por ejemplo, aquello que no encontró a palabra para ser dito. Por ejemplo, algo de orden de intimidad. Algo que es totalmente singular y que ainda no encontró las formas simbólicas para expresarse. También puede ser aquello que es silenciado, por ejemplo, históricamente. Entonces nunca encontró espacio, ¿sí?, as figuras capaces de presentarlo con fidelidad. Entonces me parece que ese es un show. Y no limite, por ejemplo Rothko me parece ciertamente un artista al límite, eso fala de aquello que no admite representación. Y al mismo tiempo, aquello que só vale a pena, aquello que vale a pena representar, ¿no es? Parece muito Wittgenstein también. Claro, esta cosa que Heidegger decía y que después retoma Deleuze, ¿no es? Aquello que vale a pena pensar es aquello que es impensable para nosotros. Es la única cosa. Por ejemplo, y acho que esto es
aquí lo que está más profundamente arraigado en la arte moderna y contemporánea, a contingencia. Esta cosa, ¿no? De qué hacer en lugar de nada, más podía no haber. De fato, y este es un milagro cotidiano, ¿no? Todos los días. Esto se manifiesta para nosotros. ¿Qué hacer en lugar de nada? Pudiendo no haber. Que estamos vivos, más podíamos morir. ¿Sí? Y me parece que estos artistas se confrontan continuamente con esto. Con este... Sí, yo falo esto por veces... Siempre tenemos esta idea, ¿no? De un día hacer un seminario sobre Heidegger, por no heideggerianos para no heideggerianos. Esta es una idea que siempre tenemos. Y la idea sería, a partir de la siguiente cosa, o esquecimiento do ser é o esquecimiento da contingencia. Este objeto de arte, para mí, moderna y contemporánea, por ejemplo, Rothko. Sí. Claro, aquí eso es una lectura que pasa por Bataille, por ejemplo, entonces pensar o absoluto de una forma totalmente atea o ateológica. Sim, não é? Isto é aquilo, o absoluto, isto é o nada, ou o ser. Sim, aí que está, né? Porque há esse certo paradoxo, como eu estava lembrando enquanto você falava, daquele conto de Borges, Undr, claro. que é de encontrar a tua palavra para expressar essa maravilha da existência, essa coisa extraordinária da existência. E de fato, de certo modo, esses artistas, eles se relacionam, tentam dar voz a alguma coisa que está silenciada, por diversos motivos, né? E acaba dando uma voz, mas claro, essa voz é uma voz que ressoa nas cordas vocais de cada artista, vamos dizer assim, né? Então a obra tem essa ressonância de algo que não pode ser dito, de algo que não pode ganhar um discurso da racionalidade, né? Totalmente, que não permite, essa coisa que tu dizias antes, não é discursiva. Isso. Admite apenas este juicio crítico, esto es de Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes decía, hizo mismo. ¿No? Por veces nos vemos una obra o leemos un libro y pensamos, hizo mismo. Mas eso mismo no admite traducción, pelo menos no una traducción sin resto. Puede dar lugar a muchos discursos, mas esos discursos apenas consiguen dar rodeos en torno a eso que de repente se expresó. Y se expresa, como tú decías, de una forma singular, ¿no? En una voz muy particular y de forma precaria. ¿Sí? No apenas elusiva, más precaria. ¿Sí? Es como um cintilar na noite, não é? Isso, é um lampejo. Um lampejo. É uma precariedade que não se escapa. Por você pensar, então vamos criar uma monumentalidade, né? Isso. Essa coisa talvez do absoluto frágil, né? Olha, isso eu nunca tinha ouvido, é bonito isso. É uma certa fragilidade desse absoluto que é recolhido, né? Pelo artista. Eu gosto dessa ideia de pensar a arte não como um monumento. Isso. Como um gesto, sim. Um gesto que tem uma consistência suficiente como para que muitos possamos encontrar esse gesto. Não é? E eventualmente Duchamp dizia que as obras de arte têm uma vida, não é? Sei lá, algumas 20, 30 anos ele pensava. Mas uma vida estranha, não como a nossa. ¿Sí? Uma vida que por vezes se pode insuflar vida nessas vidas breves das obras, não é? Então, por vezes esse gesto, não é? Fugaz, não é? Destinado a desaparecer, como todas nossas obras, é revitalizado, não é? Pelo sopro, por exemplo, da crítica, ou de outro artista, ou de um filósofo, não é? Então, penso que, por exemplo, alguns estudos recentes de Rothko, não é? Devolveram uma vida à obra de Rothko que a obra de Rothko não conseguiu ter nesse momento. É outra vida, não é? Sim, sim. Em outro mundo, não é? Isto é interessante, não é? É uma forma de finitude, não é? Que não deixa de ser finitude, mas é relançada. Uma certa imortalidade que a obra ganha, né? Esta espécie de imortalidade de segundo grau que encontramos nas obras. Mas de todos modos, de algo finito. Virginia Woolf decía, a pedra mais insignificante que batemos na rua vai durar mais tempo que a maior das nossas obras. ¿Sí? Isto é uma coisa que os artistas sempre têm em consideração, pelo menos nesta época que é a nossa, não é? A arte moderna, a arte contemporânea, nunca perde de vista esse horizonte de que estamos em vias de desaparecer. Ou, por exemplo, de lembrarnos que a imortalidade em arte é uma infamia. Isto dizia aquele futurista, agora não vou lembrar o nome, o Marinetti. Marinetti dizia, a imortalidade em arte é uma infamia, dizia. E é mesmo, sim. Mas, Eduardo, então, olha só,
pensando, porque tem uma questão Sim. política por trás disso, evidentemente. Claro. A arte, durante muito tempo, teve associada ao Estado. Sim. E aí eu fico pensando nos dias que correm, digamos, que tipo de experiência tem uma pessoa, digamos assim, da arte pública? Que acesso ele tem, né? É só estar dentro do museu? Ou, é o que você fala, né? O tempo que as pessoas gastam não é indo ao museu. Claro. Como é que você vê essa... Será que a gente pode fugir da monumentalidade em busca de uma arte de fato pública? Então, isso E que papel essa arte teria, como pensando em Heidegger, como aglutinador da verdade em um mundo? Sí, como un lugar de abertura, ¿no? Quiero decir, a pesar de que hoy tenemos un acceso casi infinito a información, ¿no? A través de la técnica, esta información que nos llega parece ser como muy homogénea, parece todo repetir la misma cosa. As obras de arte parecen hacer silencio nisso, esta cosa de nuevo, ¿no? Hacen silencio, nos permite oír otra cosa. Sei lá, o Heidegger, o rumor do ser, o que quer que seja. Nos colocan en contacto con la realidad o con la nuestra intimidad, o abren. Y es cierto, en los países que vivimos, ¿no? Donde hay una hegemonía de ciertos medios de comunicación y tal, parece difícil que ese tipo de obras lleguen a todos y no importa quién. Más pequeñas políticas públicas podían ayudar en esto. Por ejemplo, facilitando acceso a los museos las personas de baja renta. En Europa hay programas para esto. Por ejemplo, las personas que están sin empleo ganan un cartón para visitar los museos en los tiempos libres. Podia ser de graça sempre. Podia ser Em de Londres graça. você vai e entra em qualquer museu de graça. O, por ejemplo, las escuelas podía promoverse que las escuelas visitasen, ¿sí?, los museos más frecuentemente. Ciudades como São Paulo es más fácil, ¿no? Los museos están ahí. Más reciente, hoy vi una noticia en un jornal de que en España las escuelas tenían sido llevadas a ver o Corte Inglés, que es un grande centro comercial, ¿no? Entonces, evidentemente hay una Como ir lucha, ¿no? passear no Midway aqui, Sí, né? claro. Evidentemente que hay esa lucha, ¿no? Entre el poder económico que espera mejores consumidores Sí. y alguien que gusta de arte no es necesariamente un buen consumidor. Imagina alguien que piensa más en su vida o en su muerte y piensa en estas cuestiones. Me parece que con todo, antes de que estos problemas de abrir o acceso a arte, un problema político anterior que es muy complicado y que dio lugar a todos los problemas en los que nos vemos envueltos hoy, que es el acceso a transporte. En cuanto a transporte, sea pago pela viaje, ¿no? Por ejemplo, en varios países de Europa você puede tener un cartón de transporte. Da para ir a trabajar, un pregador muchas veces paga ese cartón, mas nos días libres você puede ir a ver un espectáculo, llevar a sus hijos a ver algo. Aquí eso se pagan los billetes que permiten ir do trabajo a casa y de casa ao trabajo. Entonces, o acceso a transporte ayudaría mucho. No faltan espectáculos gratis, mas no son para todos. A mayor parte de las personas que aprovechan los espectáculos gratis o los museos en los horarios libres son personas que terían dinero eventualmente para pagar esos espectáculos. Isso, mas aí é uma realidade, pelo menos no Brasil, é porque a arte está ligada sempre às elites, né? E até mesmo a formação educacional do nosso jovem não está muito associada, até por essas dificuldades todas, ao conhecimento da arte, do que significa, né? De este espacio, yo doy aulas por veces en artes visuales, ¿no? Donde se forman profesores. Yo tuve pésimos profesores de artes visuales cuando estaba en la escuela. Esto significa, eran profesores que me enseñaban a hacer un cinzeiro de macarrão. De macarrão, un colar de macarrão, un cinzeiro de argila. Sí. La función de profesor de artes podía ser muy importante. Podía ser, por ejemplo, ofrecer una experiencia plural, rica y intensa de otras formas de arte. Por ejemplo, si alguien quiere escolher, después de ter oído toda la música disponible en el mundo, quiere escolher, sí, o pagode, entonces es bienvenido. Sí, mas sería interesante que todos tuviesen la oportunidad de oír varias cosas antes de escolher una, o no escolher, ser alguien ecléctico, capaz de ouvir várias coisas. Essa coisa da arte mesmo na educação, até mesmo para abrir espaço ou um lugar para uma atividade lúdica, mas inútil. Isso. Recuperar o vigor do inútil. Acho que isso... Totalmente. Porque esse lugar do inútil é o lugar onde nós refletimos sobre as coisas. Vamos pensar a arte efêmera, as performances, essa arte que emerge e que logo desaparece, né? Como nós.
não é? Exato. Exatamente. E ter esta noção de que as coisas são provisórias, então há que pensá-las na sua provisoriedade, não é? E pensar a si mesmo, né? E pensar nos anos próprios, não é? Então depois fazer as nossas escolhas com isso no horizonte. Por exemplo, eu acho que de fato uma pintura, isto que tu falavas antes, um absoluto mais frágil, sim, isto é algo, um absoluto que construímos e destruímos constantemente entre todos. É algo que a arte contemporânea, algo do qual a arte contemporânea pode oferecer uma experiência muito interessante. De que tipo de ruínas estamos produzindo no fim, né? Que ruínas vamos deixar? Né? E os artistas muitas vezes, não é, revisitam as ruínas, por exemplo, as ressignificam e olham para trás, como dizia Benjamin, não é? Não estão olhando para o progresso apenas, olham o que o progresso vai deixando de trás e de alguma forma, não é, nos convidam a todos à festa, porque no sentido do progresso isso vai afunilándose, mas os artistas parecem tentar articular uma experiência de outra ordem. Não é? Essa experiência de liberdade que você falava no começo, né? É uma liberdade sem determinação. Isto é, além dos nossos horizontes pragmáticos. Evidentemente que a minha própria, enquanto eu tomo posição política, moral, filosófica, a minha liberdade é limitada. E por vezes isso é importante, não é? Há batalhas que há que lutar. Eduardo, nosso tempo chegou ao fim, conversa boa. Obrigado pela tua presença. Não, obrigado. E pelo diálogo, sim, pelo partilhar estas ideias. Foi muito bom. E Eduardo Pediequeiro, professor do Departamento de Filosofia. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.